Olá, quarta-feira, noite de Copa do Brasil. Principalmente para os gaúchos, Diogo Boy. É verdade, começam nessa noite as oitavas de final aí da competição com 2 gaúchos em campo. Dos 3 que estão classificados para essa fase, 2 já estreiam hoje. Acho que o confronto mais complicado é o do Juventude, né? Sim. Que vem aí, apesar de estar brigando ali na Série C do Brasileirão, mas pega o São Paulo lá no Morumbi na partida de ida. Juventude que já fez frente a muito time grande nessa Copa do Brasil aí, mas é o desafio maior deles agora nessa edição. Juventude que, lembrando, é campeão em 1999 dessa competição, mas tem um confronto complicadíssimo pelo momento que vive as duas equipes, né? Eu acho que o Juventude, se arrancar um bom resultado lá, um empate, por exemplo, já será um feito, né? E trazer, quem sabe, buscar a classificação aqui no Alfredo Jaconi na próxima semana. Mas realmente é bastante complicado a Juventude conseguir um resultado que não seja a derrota, vamos dizer assim, né? Para voltar, quem sabe, com alguma gordura para a partida de volta aqui em Caxias do Sul. E por outro lado, o Grêmio, né? O Grêmio inicia sua caminhada também, joga fora de casa, na Arena da Baixada, contra o Atlético Paranaense e o seu campo sintético. A Arena da Baixada que tem isso, né? Desde a Copa do Mundo já, questão da grama sintética, então o Grêmio tem um desafio complicado aí, o reencontro de campeões olímpicos, né? O Everton do lado, o Luan e o Wallace do outro. E é justo, e confronto direto, né? Porque o Luan tá ali, confronto direto. Não, no bafo na nuca do Everton. Vamos dizer assim, mais equilibrados dessa fase de Copa do Brasil, lembrando que já pelo Brasileirão o Atlético Paranaense acabou vencendo o Grêmio na Arena da Baixada por 2-0. Então é um confronto, vamos dizer assim, enrugado pro Grêmio aí nessa etapa inicial, lembrando que o Tricolor decide em casa na próxima semana aqui em Porto Alegre. E entre os medalhistas, que o confronto direto que eu cheguei foi nisso, né? Sim. Tá ali, né? Um Sim, na cara do outro, e agora, amigo? Isso aí. É um confronto que teve muitos treinos da seleção brasileira, né? Mas já se conhece, de repente, o Luan já conhece o Everton também conhece o Luan, então de repente vai ser um confronto bonito de se ver aí, lembrando que os 3 retornam aos seus times nessa partida. O retrospecto é assim, alguma coisa bem parelha mesmo. Não tá vendo que não é nada positivo nem para o Grêmio como visitante, mas também não é para o o Atlético Paranaense ele vem, melhor, teve uma ascensão bastante grande no Campeonato Brasileiro, mas ele meio que estagnou assim, a sua posição, né? Então, chance para o Grêmio de repente retomar, né? É uma competição diferente, tem todo aquele discurso de deixamos o Campeonato Brasileiro de lado, vamos apostar na Copa do Brasil e tudo mais, o foco é outro. Mas a gente sabe que os jogadores são os mesmos, né? Os esquemas táticos são os mesmos, então vai depender muito do que as duas equipes apresentarem. E da noite, o que vai estar? Tem a questão do regulamento, lembrando que o gol fora vale, né? Então o Grêmio, caso tenha um empate por 1-1 ou até uma derrota por 2-1, traz uma certa vantagem para o jogo na arena. Então é botar o regulamento embaixo do braço, aí o time do Roger tem totais condições de não só jogar para o regulamento, mas vencer a partida, como já mostrou contra outros vários grandes nessa edição do Campeonato Brasileiro. O Juventude que vai pegar o São Paulo, deu para ver como o São Paulo está jogando, agora recente no jogo contra o Internacional, que acabou empatando em 1-1, mas também o São Paulo tem o retorno de medalhista olímpico, né? O Rodrigo Caio, zagueiro, retorna também ao lado do Maicon, do capitão do São Paulo, também um acréscimo aí bastante importante. O São Paulo que vem, o Ricardo Gomes está fazendo um trabalho de reestruturação do São Paulo, né? A partida contra o Inter foi a estreia dele, até com o vestindo a camisa do São Paulo, mas o certo é que o São Paulo ainda vai evoluir bastante. Não sei se a Copa do Brasil talvez seja como teste, né? Talvez uma partida contra o Juventude, os tricolores vejam como uma questão, vamos treinar, vamos apostar em algumas peças e tal. Mas eu acho que o Juventude vai entrar com sangue no olho, que nem do outro, nessa partida contra o São Paulo. Bom, certo que o São Paulo, sim, é uma equipe que pode evoluir muito ainda, além da Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, onde não vê muito bem, né? Mas com essa administração, com essa nova gestão do Ricardo Gomes, aí tem tudo para sair a equipe dar um pulo de qualidade, porque trouxe jogadores para isso, tem o retorno do Rodrigo Caio na defesa, que é um acréscimo muito importante, recuperação de alguns lesionados, Michel Bastos voltando aos poucos. Então acho que sim, o São Paulo pode crescer muito ainda nesse ano. E esse é o jogo da televisão, às 10 da noite. Você pode assistir, então, São Paulo e Juventude pela Copa do Brasil. 21h45. Adiantaram um pouquinho. Para perder 15 minutos não dá nada. Até ver o joguinho vai dar. Nos primeiros 15 minutos não dá nada. E lembrando que o Grêmio é às 7h30, portanto daqui a pouco. Daqui a pouco, então tem Grêmio e o Atlético Paranaense. Aliás, Atlético Paranaense e Grêmio. É nesta fase que o Internacional também entra e quem sabe começa a respirar de alguma forma. É verdade. O Inter estreia na próxima quarta-feira contra o Fortaleza no Beira-Rio. Ao contrário dos outros 2 gaúchos, o Inter decide fora a sua passagem para as quartas de final. É o confronto ao lado do próprio São Paulo, teoricamente mais tranquilo, né?
porque a gente já viu o Ceará eliminar o Inter dentro do Beira-Rio. Do estado é o mesmo. O estado é o mesmo. Então o Inter estreia na próxima semana, já de repente prevendo essa questão dessa melhora que teve contra o São Paulo. O Inter deixou de ganhar a partida com uma cobrança de pênalti aos 45 do segundo tempo, então quem sabe possa estar se desenhando um novo Inter aí, já para a sequência da Copa do Brasil, lembrando que tem uma partida já no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Então tem essas questões aí que o Celso Roth mexe no time, talvez hoje testou o William como um meia mais aberto, manteve o Ceará na direita, manteve o Arthur na esquerda, mas não está descartado o William retornar para a lateral direita e o Ceará ser o lateral esquerdo. Então tem uma série de mudanças aí que o Celso Roth está promovendo. Lembrando que o Inter tem mais uma semana completa de treinamentos, então é hora de botar o time nos trilhos aí, porque não dá mais perder tempo. E o Inter volta a campo no final de semana contra o Sport, lá na Ilha do Retiro. É isso aí, Internacional que está a 13 partidas sem vencer, e a pesquisa realizada pelos colegas lá do SBT, Porto Alegre, todo mundo que chegou a 13 partidas sem vencer caiu para a segunda divisão. É isso aí. Essa 13 ou mais. Né? É a didática que o Inter tenta quebrar, já era antes de 12, só o São Paulo tinha conseguido fugir, agora de 13 tu veio me dizer que ninguém conseguiu. Então o Inter tenta sair quebrar essa escrita já, mas realmente eu acho que tem muito campeonato ainda pela frente. Claro, o Inter vem numa decrescente muito grande, foram muitos jogos com, além de atuações muito abaixo, a questão de confiança, isso aos poucos vai caindo por água abaixo, né? O próprio pênalti perdido pelo Valdívia deixou claro isso, né? O jogador estava com um container em cima das costas ali para bater na cobrança de pênalti, né? Até eu já questionei aqui no Papo de Boleiro por que um dos jogadores mais experientes do grupo ali não pegou a bola, botou embaixo do braço e decidiu, deixa para mim, né? Então botaram a carga nas costas do menino de 20 e poucos anos e acabou desperdiçando. O certo é que o Inter vem nessa decrescente, mas já talvez essa evolução com um esquema tático melhor definido, com a volta do Rodrigo Dourado, do William, com alguns do departamento médico, Danilo Fernandes retorna também, o Inter possa ser um pouco mais diferente, tem que fazer uma campanha melhor do que fez no primeiro turno, senão o Inter cai. Bom, o Rio Grande do Sul pode sim ter dois times na Série A de 2017. Na Série A ou Série B? Não, Série A. Tô falando do Brasil de Pelotas. Ele perdeu ontem, Brasil, né? Perdeu no Campeonato Brasileiro, mas está ali, né? 33 pontos, 36, já está no G4. Perdeu 1-0 para o Atlético Goianiense e perdeu a chance de entrar no G4 de novo. Né? O Brasil que faz uma baita campanha na Série B. A gente conversa com o pessoal de lá, muitas vezes tem um certo receio dessa campanha tão promissora pelo acesso que possa vir. Porque a gente sabe que um time de Série A é muito diferente de um time de Série B. Vai que dá vira um saco de pancada depois, né? Esse é o problema, né? O América Mineiro que diga. Né? O Santa Cruz está se arrastando ali esse ano. Mas a gente sabe que é uma dificuldade muito grande, muito em função financeira. Né? É outro patamar, é outro padrão. O Bento Freitas foi há pouco reformado. Então o Brasil tem uma série de fatores. Ao meu ver, eu acho que pela experiência e pelo, vamos dizer assim, o acúmulo, de repente, de fatores que possa levar o Brasil à Série A, seria interessantíssimo mais um ano de Série B. Mais um ano de Série B daria essa cancha que o Brasil precisa para não virar o saco de pancadas, né? E quem sabe subir com uma certa tranquilidade, tanto financeira quanto de estrutura, que hoje a gente tem muito pouco aqui no interior do estado, tanto em Pelotas também, que é altos e baixos, né? Sim. Às vezes o Brasil está, hoje, por exemplo, disputando a Série B, mas 2 anos atrás estava na Série B do Gauchão. Né? Então tem essas coisas assim. Então, quem sabe o Brasil consiga se estruturar melhor para buscar um acesso com melhor tranquilidade. Eu acho que mais um ano de Série B não seria um problema, porque os investimentos iam se manter, existe o dinheiro da CBF também, então o Brasil poderia se estruturar melhor, já que veio de uma Série C, então tipo, já estaria subindo em sequência, assim, para quem sabe buscar uma Série A, quem sabe a gente botar 3 times, vamos dizer assim, na Série do Campeonato Brasileiro, tem um pouco mais de tranquilidade. O otimismo é uma virtude. O otimismo é uma virtude. Eu não estou nem falando do Brasil agora. Tem que se manter, né? Pelo menos. A gente olha ali, por exemplo, não é menos do que o Pernambuco, tem o Santa Cruz Sport na Série A. Né? Então a gente vê Minas Gerais com 3 times também. Eu aposto sempre que pudesse ter 5 times na Série A. Olha, quem fica muito feliz dessa possibilidade do Brasil de Pelotas subir é a família Eggers, né? Essa família da Fruc, né? Que apostou lá no Brasil de Pelotas como um grande investimento publicitário. Bom, o Brasil de Pelotas então jogou ontem pelo Campeonato Brasileiro na Série B, e esse técnico, Diogo, daqui a pouco não vai começar a chamar a atenção de todo mundo que sobe da B, da C para D, né? Ele já chama. D. O Rogério Zimmermann, ele tem uma... sempre que um treinador é demitido do Grenal, surge o nome dele.
né? Ele é um dos nomes cotados ali, eu acho que ainda falta um pouquinho, assim como o Brasil precisa um pouco mais de cancha na questão da Série B, eu acho que o Rogério também precisa dessa experiência um pouco mais com times grandes, né? Talvez se ele saísse do Brasil, não para a dupla Grenal, mas para um time um pouco mais estruturado do interior de São Paulo, por exemplo, né? Eu acho que ele poderia ter uma cancha melhor, uma equipe tipo uma Ponte Preta, um time nesse quilate, assim. Eu acho que ele poderia ganhar a experiência que ele precisa para, quem sabe, atingir um topo aí. Eu acho que seria prematuro hoje do Grenal contar com o Rogério Zimmermann, apesar do trabalho fantástico que ele faz em Pelotas. É o treinador que mais ficou no comando do Brasil de Pelotas na história, né? Então tem uma série de fatores aí que identificam ele com o torcedor, identificam ele com a cidade. Então, além do assédio, talvez não vai ser tão fácil tirar assim de Pelotas, né? Então ele fez um trabalho fantástico aí. Eu acho que o próximo passo do Rogério Zimmermann seria, assim, de repente buscar um time de nível mais equilibrado, de nível de Série A, mas mediano, que daí sim eu acho que ele vai conseguir, sem tanta pressão, desenvolver esse melhor trabalho. Vira case de sucesso o Brasil de Pelotas. Tem um técnico há bastante tempo, tem uma torcida fanática e tem uma direção que está conseguindo fazer futebol sem muito dinheiro, né? Sem muito dinheiro. Exatamente. Nível de Série A e Série B até também. Por isso mesmo que eu digo, eu acho que esse ano a mais na Série B daria tudo isso para o Brasil, né? Daria experiência para os dirigentes encarar times de... Por exemplo, esse ano teve o Vasco ali em Pelotas, jogou com o Vasco fora, outras equipes também que almejam a Série A, o próprio Atlético Goianiense, que teve ontem lá em Pelotas, que o Brasil acabou derrotado. Já teve, então tipo, vai descer outros 4 grandes também do Campeonato Brasileiro. Quem sabe o Inter pode ser um desses candidatos a descer. O América Mineiro, um time grande, também está caindo. Então, realmente possa ter uma estruturação e ter uma experiência a mais de gestão que hoje o Brasil não tem. Foi muito meteórica essa ascensão do Brasil. Então, eu acho que por isso essa questão da manutenção na Série B já é um grande resultado para o Brasil. A questão do técnico ali que tu falaste, 2 exemplos clássicos: Fernando Diniz, campeão paulista, e o Doriva. Onde estão? Isso mesmo. Bom, depois disso, fica a torcida dos gremistas às 7h30, daqui a pouco, pela Copa do Brasil, e também do pessoal lá... É Papada? Papada Juventude, isso O pessoal aí. da Papada torcendo às 15h10 da noite, jogo da televisão lá em São Paulo e Juventude pela Copa do Brasil. O Papo de Boleiro volta nesta quinta-feira, 7 da noite. Mais. Abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.